Graça e paz, queridos. Amém. Esperar as crianças saírem. Menino, tinha que ter um ônibus para levar ele. Amém? Está bem? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela sua presença e pelo seu Espírito sobre nós. E Deus, nós agora mais uma vez, Senhor Jesus, nós estamos diante do Senhor para ouvir sua palavra, Deus, para mergulhar, Deus, naquilo que o Senhor tem para nós. O nosso desejo, Deus, é edificação. Nós queremos ser edificados, Senhor Jesus, pela sua palavra. Então, Deus, em nome de Jesus, testifica suas verdades nos nossos corações. Testifica, Deus, aquilo que o Senhor quer dizer, Deus. Fala mesmo, Deus, conosco. Enche os nossos corações de sua verdade. Nós estamos aqui dispostos, Deus, para que o Senhor possa falar conosco, para que o Senhor possa mexer, Deus, com as nossas estruturas. Então, Deus, esse é o nosso desejo. Edificação. Nos edifica, Senhor Jesus. Vem imprimir o seu caráter em nós. Esse é o nosso desejo nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Abra comigo sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, verso 1. Gênesis, capítulo 1, verso 1. Amém? Esse é difícil de achar, não. Ó, Gênesis 1. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Nesses dois capítulos iniciais de Gênesis, nós vamos ter um vislumbre do poder da palavra de Deus. Você vai ler nesses dois capítulos iniciais de Gênesis, Deus criando por meio da sua palavra. Então Deus diz: haja, e as coisas começam a surgir, pautadas na palavra do Senhor. Em Romanos capítulo 1, verso 20, lá em Romanos 1, 20, Paulo vai escrever que o poder e a divindade de Deus, olha só o que Paulo escreve, Romanos 1, 20, que o poder e a divindade de Deus, eles são conhecidos por meio, são revelados por meio das coisas que foram criadas. De modo que quando nós estamos olhando para algo que foi criado, nós estamos olhando e vislumbrando a divindade e o poder de Deus, que vem da palavra dele. Porque tudo que foi criado por meio da sua palavra. É isso que está escrito em Romanos, e é isso que nós vemos em Gênesis 1, Gênesis 2. O Senhor criando, Deus dizendo: haja, exista, venha à existência. E por meio da palavra dele ele começa a fazer. De forma que tudo que foi feito, se fez por meio da palavra do nosso Senhor. Amém? Amém. Agora, o mais impressionante nisso, de pensarmos nisso, é que esse Deus que está criando em Gênesis, está dizendo: haja, e tudo que nós vemos, toda a criação, expressa o poder dessa palavra. Tanto a criação, quando nós olhamos para algo na terra, quanto fora dela, quando nós olhamos algo no espaço, quando nós olhamos as estrelas, as galáxias, tudo que nós olhamos expressa o poder da palavra do nosso Criador. Agora, o interessante é que esse mesmo Deus, que está aqui em Gênesis 1, criando, fazendo, através da sua palavra, ele fala conosco. Ele fala dentro de nós. Esse mesmo Deus que está lá em Gênesis 1, dizendo: exista, haja, faça, apareça, aconteça. Esse mesmo Deus, poderoso como Ele é, e nós podemos ver o seu poder e a sua divindade através das coisas criadas. Esse mesmo Deus fala conosco. Amém. Fala em nós. Glória a Deus. Ele fala comigo. Ele fala com você. Amém? Nós não servimos um Deus, querido, que está recluso no seu sublime trono e ele não fala mais nada. Nós não servimos um Deus também que
fala com alguns e não fala com outros. O tempo do Senhor falar somente com alguns homens já passou. Amém. Em Cristo Jesus, Deus fala com todos nós. Amém. Na verdade, o que Cristo Jesus fez foi romper o véu e nos dar acesso ao trono, nos dar acesso ao Senhor, de modo que o Senhor não escolhe aqueles com quem Ele fala, o Senhor fala com todos nós. Não existem mais elites espirituais. Amém? Não existem elites, não existem aqueles que Deus escolhe, então Ele fala agora, e aqueles que Deus simplesmente não quer falar e não quer dizer nada. Nós estamos diante de um Deus que fala. Esse é o nome dessa palavra. Deus fala. Amém? Amém? E o que nós lemos? E a primeira coisa que eu quero que você pega e entenda comigo aqui: não tem como, é impossível que depois de Deus falar aquilo que Ele disse não aconteça. Sempre depois que Deus manifestar a sua palavra, sempre depois que Deus diz algo, sempre depois que Ele fala, inevitavelmente, depois dele falar, aquilo que Ele disse vai acontecer. Não acontece nem mais e nem menos, mas acontece exatamente o que Ele disse. O que nós lemos agora? Deus disse: haja luz. E o que aconteceu logo depois? Houve luz. Nem mais e nem menos daquilo que Ele disse. Então, agora eu quero que você entenda comigo. Esse Deus, Criador, Todo-Poderoso, que cria por meio da sua palavra, Ele fala comigo, Ele fala contigo, e por meio da palavra dEle, Ele testifica as verdades do nosso coração. E tudo que Ele diz ao seu respeito, tudo que Ele fala para você, vai acontecer, nem mais e nem menos, mas exatamente o que Ele diz. Ele diz: haja luz. Então, logo depois que Ele diz, naturalmente, houve luz. Sabe o que isso testifica no nosso coração? A palavra de Deus, ela é inteiramente digna de confiança. A palavra do Senhor é inteiramente digna de ser confiada. Se o Senhor disse, se Ele disse, então logo depois que Ele disse, acontecerá o que foi dito, porque foi o Senhor quem disse. Amém? Amém? Você pode abrir sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 40. Isaías capítulo 40, verso 8. Olha o que está lá. Isaías 48. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Seca-se a erva e cai a flor. O que Isaías está escrevendo? Aquilo que é perecível, perece, acaba, se finaliza. Aquilo que é perecível, termina. Mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Ela não é perecível, ela não pode se desfazer. Mas aquilo que é perecível se desfaz, menos a palavra do nosso Deus. Se Ele disse, ela se cumprirá. Amém. Ainda no livro de Isaías, caminha comigo agora para o capítulo 55, verso 8. Perdão, verso 10. Isaías 55, agora verso 10. Vai dizer assim: agora o Senhor dizendo: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para Ele, sem regarem a terra e sem fazerem brotar e florescer, para ela produzir a semente para o semeador e o pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Deus não solta palavras à toa. Sempre quando o Senhor fala, toda a palavra dita por Ele cumprirá o propósito para o qual foi manifesta. Então, quando o Senhor diz alguma coisa, essa palavra não retorna a Ele sem cumprir o propósito para o qual ela foi dita. Sempre quando o Senhor diz algo, aquilo se cumpre, aquilo se faz, na medida como Ele disse, nem mais e nem menos. Agora, mesmo diante desse Deus poderoso, mesmo diante de algo tão poderoso como a palavra do Senhor, muitas vezes nós insistimos em nos mover
fundamentados nas nossas percepções, inteligências e capacidades. Mesmo diante daquilo que o Senhor diz, nós nos pegamos, colocando de lado aquilo que o Eterno diz, e vamos agora cumprir e fazer e nos mover de acordo com a nossa inteligência, com as nossas capacidades e com as nossas percepções. Nós estamos muitas vezes, em muitas situações, colocando de lado aquilo que o Senhor diz, e as nossas ações se manifestam por conta da percepção. Então nós começamos a agir diante daquilo que é mais vantajoso para nós. Nós começamos a agir de acordo com aquilo que é mais lucrativo para nós, daquilo que é mais certo. Agora, sabe por que a gente faz isso? Porque nós começamos a nos mover e a fazer a nossa vida baseado naquilo que nós estamos vendo e sentindo. E o que nós estamos vendo e sentindo parece ser mais palpável para nós. E por ser mais palpável para nós nos firmamos nisso e tomamos todas as nossas decisões a partir do que estamos vendo e do que estamos sentindo, por meio das nossas percepções. Qual é o problema disso? Toda vez que caminhamos baseado nas nossas percepções das situações, nós estamos deixando de lado o que o Senhor diz, o que o Eterno diz, e a palavra dele sempre se cumpre, para fazer as coisas do modo como nós achamos mais vantajoso, melhor para mim, mais palpável. Eu estou vendo, eu estou sentindo, e isso é mais palpável. Então, baseado nisso, baseado no que vejo, baseado no que sinto, tomo as minhas decisões. Isso vai nos levar por um caminho de destruição. Por quê? Nós lemos em Isaías agora: seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor dura para sempre, ela é eterna. O que nós estamos fazendo quando nós caminhamos de acordo com as nossas próprias percepções? Estamos tentando manter a erva e a flor. Quando nós caminhamos de acordo com as nossas próprias percepções, de acordo com a nossa inteligência, aquilo que nós estamos vendo e sentindo, nós estamos tentando manter aquilo que é perecível. As nossas percepções, nossas capacidades, essas coisas elas são perecíveis. E se nós começamos a alinhar a nossa vida sobre coisas que são perecíveis, nós estamos tentando manter viva a erva e a flor. Estamos deixando de lado aquilo que dura para sempre. Toda vez que você se move baseado nas suas capacidades, ou baseado nas suas impressões das situações, das suas próprias impressões das situações, você está segurando naquilo que é terreno, naquilo que é perecível, e desprezando aquilo que é eterno. A palavra do Senhor é eterna. Amém. Então nós temos que nos mover e caminhar em direção ao que a palavra do Senhor diz, e não em direção às nossas percepções. Amém? Eu quero te dar 2 exemplos disso. Vai comigo agora para Números, capítulo 13. Amém? Números capítulo 13. Eu entendo o que já construímos até agora. Nós temos a palavra do Senhor poderosa. Sempre quando o Senhor fala, tudo o que Ele fala acontece inevitavelmente, porque é a palavra do Senhor. Agora, muitas vezes, diante de muitas situações, nós decidimos não ouvir a palavra do Senhor, eterna e poderosa, e passamos a caminhar, a guiar nossas vidas, baseado nas nossas percepções. Números capítulo 13, a partir do 27. É o momento em que Moisés mandou os espias até a terra. Aí nós vamos ler a partir do 27, quando os espias voltam e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que vive lá é perigoso e é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os descendentes de Enac. Os descendentes de Enac eram os gigantes. Os amalequitas vivem no Negueb. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós.
Agora vamos parar para pensar em Gênesis capítulo 12, quando o Senhor aparece para Abraão e dá para Abraão a visão e faz para Abraão uma promessa. Qualquer Bíblia que você abrir aí vai estar escrito lá em Gênesis capítulo 2, a promessa de Deus a Abraão. Deus fez uma promessa e não um comentário sobre uma terra. Deus não chegou para Abraão e falou assim: Abraão, tem uma terra ali top, Abraão. Nossa, eu quero que você vá para lá. Quem dera, Abraão, os seus descendentes pudessem vencer os homens que moram naquela terra, porque a terra é muito boa. Que a terra manda leite e mel. Tem que ir lá para você ver, Abraão. Vai lá para você ver. A terra ela manda leite e mel. Os frutos dela são muitos. Mas, infelizmente, Abraão, mora um povo lá muito poderoso. Isso é um comentário. Deus não falou isso para Abraão. O que Deus disse a Abraão foi: eu tenho uma terra para você, vai para lá. Foi isso que ele disse. Ele não fez um comentário, ele fez uma promessa. E nós estamos diante de um Deus que cria por meio da sua palavra. E tudo que esse Deus diz, inevitavelmente acontece. Então, se ele disse a Abraão: a sua descendência terá possessão dessa terra, o que ia acontecer? A descendência dele teria possessão daquela terra. Em Êxodo capítulo 3, quando o Senhor aparece agora a Moisés, dizendo: Moisés, eu ouvi a oração do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo, eu quero descer e eu quero livrar o meu povo, tirar o meu povo do Egito. Deus fala assim para Moisés: eu vou levá-los para a terra que manda leite e mel, eu vou levá-los para a terra que eu prometi para eles. E o Senhor começa a dizer todos os nomes desses povos aqui, os filhos de Enaque, os amalequitas, os hititas, os jebuseus, os amorreus. O Senhor começa a dizer a Moisés: esse povo mora lá, mas vocês vão tomar posse dessa terra. Quem disse foi o Senhor. Agora, 10 dos 12 espias foram e viram a terra. Qual que é a primeira coisa que eles dizem para Moisés? Entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. O que o Senhor disse para eles? A terra que eu estou enviando vocês, ela mana leite e mel. Então eles viram que era verdade. Mas eles começam a se mover, baseado nas percepções deles. Moisés, aquele povo é forte. Essas eram as percepções deles. Moisés, os amalequitas estão lá. Os descendentes de Enaque, que são gigantes, eles moram lá. Não dá para mais não. Decisões tomadas em cima de percepções. Deixando de lado a promessa de Deus desde Abraão, para virar para Moisés e dizer: nós não conseguimos. Nós não vamos conseguir. Sabe o que eles fazem depois? Começam a organizar para tentar voltar para o Egito. Olha a loucura. Começam a se organizar para tentar retornar ao Egito, porque o povo que mora na terra é muito poderoso. Mas Deus havia dado uma palavra. E é isso que nós vemos em Caleb. É isso que nós vemos em Josué logo depois. Josué e Caleb se posicionam. Peraí, lá tem gigantes mesmo. Peraí, esse povo de fato é forte, mas nós temos uma palavra. E qual que é? O que Caleb fala? Ei, levanta, vamos dominar essa terra. Por quê? Lá tem gigantes? Tem. Eles são fortes? São. Mas o Senhor nos deu uma palavra. Ele nos disse: é nossa aquela terra. Caleb começa a se mover, não pela sua percepção, porque ele também viu os gigantes, mas ele começa a se mover pela palavra que o Senhor havia dado. Ele olha para os gigantes e fala: meu Deus, como são grandes. Mas ele olha para a palavra e fala: o Senhor disse. E se ele disse: essa terra é sua, então vai, porque a terra é sua. É isso. E nós como igreja precisamos nos mover nessa direção. Se o Senhor disse, então é verdade o que ele disse. E inevitavelmente, logo que o Senhor fala, quando ele fecha a boca, acontece o que ele diz. Porque ele é poderoso e a sua palavra é poderosa. Amém? Eu quero te dar um segundo exemplo. Em segundo lugar, em Lucas, no capítulo 5. Se você quiser abrir, pode olhar lá. Lucas capítulo 5, nós temos um outro exemplo. Dos versos 1 até o 11, eu não vou ler porque é grande, mas Lucas 5, do 1 ao 11. Nós vamos ver um momento que Jesus se encontra lá com Pedro. E Pedro estava lavando as redes, porque ele havia passado a noite toda tentando pescar e não tinha pegado nada. Então Jesus olha para Pedro e fala assim: ei Pedro, Simão, lança suas redes. E aí você vai ler Pedro falando assim: Senhor, passamos a noite toda
nós nos esforçamos, noite toda tentando, Senhor, não deu nada. O que Pedro estava mostrando para Jesus? Você pesca? Pedro pensou assim, não falou porque acho que ele não teve coragem, ele pensou assim, você pesca? Porque eu pesco. Eu fiquei a noite inteira, não tem peixe. Pedro estava falando baseado na sua experiência, na sua percepção. Ei, Jesus, você pesca? Não, eu pesco. Eu estou até lavando as redes, você viu? Estou guardando aqui toda a tralha, porque não tem peixe. E eu passei a noite toda, quer dizer, não adianta eu voltar agora. Não tem peixe. E é aqui que está, queridos. Pedro podia decidir, ele era um pescador experiente, ele era o dono do barco. Jesus estava usando o barco dele, ele era o dono do barco. Ele era um pescador experiente, ele podia olhar para Jesus e falar assim, você nem pesca, fica na sua, vai embora. Passei a noite inteira tentando. E nós, nas nossas vidas, nós vamos nos encontrar na mesma encruzilhada. De um lado, nós vamos ter a palavra e o que ela diz. Do outro, nós vamos ter as nossas percepções. Aí Pedro olha para Jesus e fala assim, você nem pesca, mas sobre a sua palavra, eu vou lançar as redes de novo. Eu vou lançar porque você disse. E quem estava diante de Pedro, irmãos? Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse ele disse. E Cristo é aquele que diz assim, eu faço o que eu vejo meu Pai fazer. Se Cristo disse, lança as redes. Então não interessa a sua percepção, a sua experiência, aquilo que você acha. Porque se não tiver peixe, eles vão surgir do nada. Porque Cristo disse. Amém. Cristo disse. Então os peixes aparecem do nada. Foi Ele quem disse. Amém? Amém? É dessa forma que nós temos que acreditar. Agora a pergunta que nós temos que responder é, por que então os gigantes da vida ainda nos amedrontam? Por que os gigantes da vida ainda te amedrontam, querido? Até quando você vai ficar contabilizando tentativas e fracassos? Até quando você vai ficar guiando sua vida, contabilizando, tentei e fracassei? Até quando? Vamos parar de contabilizar tentativas e fracassos, baseadas nas nossas experiências, e vamos ouvir o Senhor. Porque quando você parar e ouvir o Senhor, Ele vai te dizer o que é certeiro, o que é certo para fazer. Vamos parar de contabilizar. Eu estou tentando, estou fazendo, mas eu estou tentando viver minha vida, estou tentando fazer, baseado nas minhas experiências, baseado nas minhas percepções. É de acordo com a minha percepção que eu tomo as decisões. É de acordo com o que eu sinto e com o que eu vejo que eu tomo as percepções. Isso não vai nunca dar certo. Nossas percepções não vão nos levar a lugar nenhum, mas a palavra de Deus vai. Amém. A palavra do Senhor vai nos levar a algum lugar. E nós somos a igreja do Senhor. E olha só o que ele diz ao nosso respeito em João capítulo 14. João capítulo 14, verso 13. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa no meu nome, eu vou fazer. Quem disse isso, querido? Eu. O Senhor Jesus está dizendo, se você pedir no meu nome, crendo em mim, vai acontecer, eu vou fazer. Esta é a palavra de Deus. Amém. Isso não é loucura, é a palavra dele. Outra coisa que o Senhor faz, Mateus capítulo 18, a partir do 18, em verdade vos digo, que tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Nós estamos aqui reunidos no nome de quem? Do Senhor Jesus. Então, se juntos concordarmos e pedirmos a Ele, vai acontecer. Amém. Não porque nós somos poderosos, mas porque a palavra dele diz que vai acontecer. Amém. Então, como igreja, queridos, eu quero que você entenda isso. Se como igreja nós nos posicionarmos e dissermos o seguinte: depressão, retroceda, tristeza, acabe agora. Se juntos como igreja nós nos posicionarmos e dissermos: espírito de morte,
retroceda, acabe agora, caia por terra agora. O que vai acontecer? A depressão tem que retroceder, o espírito de morte tem que retroceder, tem que cair por terra, porque a igreja se une e em nome de Jesus diz: é isso que tem que acontecer. Mas nós não vivemos isso por quê? Porque estamos vivendo a vida baseada em nossas percepções e não na palavra, não no que o Senhor diz. Se nós como igreja nos posicionarmos e dissermos: nessa igreja, nessa cidade, aqui nesse bairro, os casamentos serão abençoados em nome do Senhor Jesus, os homens vão viver uma vida para a família deles, os homens vão edificar uma casa. Se nós começarmos a pregar isso, a dizer isso, e juntos como igreja profetizar isso, qual vai ser o resultado? Homens que vivem a vida comum do lar, como está na palavra, homens que honram a esposa, que honram a casa. É isso que vai acontecer. Nós precisamos crer na palavra, precisamos crer naquilo que o Senhor diz para nós, ao nosso respeito, sobre nós. Porque olha só o que Ele próprio diz em João 14:12: na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas. Olha só isso aqui. Aquele que crê em mim, ele vai fazer as mesmas obras que eu fiz, e ainda mais. Quantos defuntos já ressuscitou? Quantas piscinas você foi tomar banho que você não entrou, que você estava andando em cima da água? Quantas vezes você foi comer, não tinha, você orou, brotou o arroz lá na sua cesta? Quantos enfermos que já colocou a mão e foram curados? Porque Ele disse que nós faríamos igual, e não só igual, maior do que Ele fez. Isso é o que Ele diz. Essa é a palavra dEle. Essa palavra é dEle. Nós faríamos igual a Ele e maior. Agora, por que não fazemos? Porque estamos sendo guiados por nossas percepções a respeito das coisas. São as nossas percepções que estão nos guiando. E aí, baseados nelas, nós deixamos de lado o que o Eterno diz. A gente olha e fala assim: você está doido? Que eu vou orar ali e essa pessoa vai ser curada? E se ela não for? Não é isso que você pensa? Ele está dizendo: vai lá e põe as mãos sobre o enfermo e ele vai ser curado. Você fala: eu não. E se eu for lá e orar, não vai acontecer nada? Baseado nas nossas percepções. E o meu nome? Eu tenho um nome a zelar, ué? Não é isso, Flávio? Eu tenho um nome a zelar? Eu vou lá, vou orar para aquele cadeirante ali, vou falar para ele andar e não levanta. E aí, meu nome? Seu nome nada, querido. Tenha fé. Porque está na palavra dele. Vamos parar de nos mover baseados nas nossas percepções e impressões, e vamos começar a caminhar de acordo com o que a palavra diz, e coisas sobrenaturais vão começar a acontecer. Amém. Mas por que elas não acontecem? Porque insistimos em nos manter caminhando de acordo com o que eu acho. Não, porque eu acho, eu acredito. E aí o que eu acho, o que eu acredito é a erva e a flor, que com o tempo morre, mas a palavra é que permanece para sempre. Amém? Agora, como que Deus fala com você? Interessante pensar nisso. Como que o Senhor fala? Quando alguém chega aqui em cima e fala assim: irmãos, o Senhor falou comigo. Foi lá em casa ontem, às 3 da tarde, bateu fora. Você acha que é assim? Sentou comigo, tomou um café? Voz audível, você acha que é assim? É uma voz audível. Você está lá orando e você escuta Joá, fala: oi, Senhor. Aí. Ele pode fazer isso? O Senhor pode falar: o Allen orando e falar: Allen, oi, Senhor. Primeira coisa, você sai correndo. Isso acontece, né? Mas é claro que o Senhor pode. O Senhor pode falar com você em voz audível, do jeito que você está me ouvindo. Você vai ouvir o Senhor. Isso pode acontecer? Claro que pode. Mas isso não é uma promessa dele. Não tem nenhum versículo dizendo: eu vou falar com vocês em voz audível. Assim diz o Senhor. Não tem esse versículo. Então Ele não é obrigado a fazer isso. Como que Ele vai falar com a gente? Por meio da palavra escrita dele, em primeiro lugar. É por isso que você tem que ler Bíblia.
Porque às vezes você não está lendo Bíblia, ele está falando assim, Deus não fala comigo. É claro, a boca dele está fechada lá, a boca dele é a palavra, querido. A palavra está lá, fechada, amarelando as páginas, e você reclamando, Deus não fala comigo. Abre a Bíblia, queridão, vai ler, aí Deus vai falar contigo. É ou não é verdade? Nós estamos, eu vou atrás de alguém, porque Deus não está falando comigo. Vai atrás de quem, irmão? Vai ler a Bíblia. Abre esse negócio e lê. Não, mas as letrinhas sim, compôs com a letrinha sim, ó. Mas lê. E aí você vai ver, o Senhor vai começar a falar com você. Agora, o que nós vamos encontrar quando nós abrimos a palavra? 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. 1 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada. É o que, irmãos? Divinamente inspirada. Quem escreveu? Quem escreveu a carta para Timóteo? Quem escreveu? Paulo. Mas quem inspirou? O Senhor. Divinamente inspirada. Toda a Escritura. E proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. E por que a Escritura vai nos ensinar, nos repreender, nos corrigir e nos instruir? Verso 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda obra. É isso que a Escritura faz. Nos instrui, nos mostra. E quando a Escritura está nos instruindo, nos mostrando e nos repreendendo, quem está falando conosco? Nos instruindo, mostrando e repreendendo? O Senhor. Ela é a voz do Senhor falando conosco. Agora entenda uma coisa, essa palavra não contém, a Bíblia não contém a palavra de Deus. Isso é muito sério, porque se nós vivemos uma vida baseada, entendendo, não, a Bíblia contém a palavra de Deus. Quer dizer que no meio dessa sopa de letrinha que você tem aí, a palavra de Deus está no meio. E quer dizer que tem coisas que não são a palavra de Deus então. Não, a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra do próprio Deus. De modo que é isso que Paulo está escrevendo. Toda a Escritura, toda ela é divinamente inspirada, ou seja, toda ela é a palavra de Deus. Agora, através da palavra, o que vai começar a acontecer quando você começar a ler? Nós lemos em Hebreus capítulo 4, verso 12, que a palavra de Deus é viva e também ela é eficaz. Viva, quer dizer que ela tem vigor, ela está viva. Ela não é a história da carochinha que ficou lá para trás, essas coisas não se aplicam mais ao século 21. Não, a palavra de Deus ela é viva. Ela está viva e ela é eficaz. Quando ela age com eficácia, mesmo nos nossos tempos. Então é uma coisa que não envelhece, é uma coisa que não perde o valor dela, não perde a aplicabilidade. Ela vai ser aplicada, mesmo nos nossos tempos. É isso que está em Hebreus. Agora, quando nós começarmos a lermos a palavra, começarmos a ouvir o Senhor, o que vai começar a surgir dali? Primeiro, os mandamentos dele. É isso que nós vamos encarar lendo a palavra, os mandamentos do Senhor. Nós vamos ler lá e vai começar a dizer, olha, um novo mandamento eu tenho para vocês. Está em João 13:34. Um novo mandamento eu tenho para vocês. Vocês vão amar o próximo. Vocês vão amar uns aos outros. Eu tenho um mandamento para vocês. Então você vai ler e você fala, o Senhor está me mandando fazer isso. É um mandamento. Isso começa a mudar você por dentro. Você vai ler na palavra ainda. Em Mateus 5:43, ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, eu falo para vocês, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Onde é que você vai escutar isso? Se não for na palavra. Que aquele que te persegue, aquele que te faz mal, aquele que é o seu inimigo, ora por ele, abençoa ele, ame ele. Onde que nesse mundo você vai escutar isso se não for na palavra? E quem em sã consciência desse mundo vai dizer isso se não for o Senhor? Ore pelo seu inimigo. Estou dando um mandamento para vocês: ame o seu inimigo. Deus, é loucura. É mesmo, pelas nossas percepções, amar o inimigo é loucura. Mas é o que o Senhor está nos mandando fazer. Diante da palavra, nós vamos enfrentar os mandamentos do Senhor. Diante da palavra, vamos enfrentar as profecias e promessas dele. Nós vamos começar a ver o que ele nos promete e quais são as palavras dele ao nosso respeito. Seja fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. Apocalipse 2:10. É uma promessa. Seja fiel. Então você vai ler isso e vai falar, eu preciso ser fiel. Por quê?
no fim o Senhor vai me dar a coroa da vida. Nós vamos encontrar na palavra as promessas dele. Nós vamos encontrar na palavra as advertências dele. Mateus 23, a partir do 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ele está usando uma figura de linguagem. Isso que Jesus está dizendo. Cuidado, é uma advertência. Cuidado, você precisa mudar dentro primeiro, para que então o exterior seja transformado. Não fique se preocupando com o exterior, sendo que lá dentro as coisas não estão bem. Cuidado, nós vamos encontrar na palavra advertências. Quarta coisa que nós vamos encontrar na palavra: encorajamento. Deixa eu te perguntar uma coisa: onde você tem buscado encorajamento nos nossos dias? De que fontes você tem buscado encorajamento nos nossos dias? Porque são dias, os nossos tempos são tempos de emoções muito frágeis. Os nossos tempos são tempos de sentimentos muito fragilizados. Onde você tem buscado encorajamento? Busque na palavra. Porque ele vai dizer assim, aprendei de mim, eu sou manso, eu sou humilde de coração. Então vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Amém. Agora, o que é a alma, querido? É o centro das nossas emoções, do nosso intelecto, do nosso sentimento. O que Jesus está dizendo? Você está fragilizado? Ei, suas emoções estão bagunçadas, aprenda de mim. Eu sou manso, eu sou humilde de coração. E aí, você vai encontrar descanso para a sua alma. Encorajamento. Nós vamos encontrar a palavra dele dizendo: ei, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Encorajamento. Então leia a palavra, porque ela está cheia de encorajamento, de promessas e profecias, de advertências do Senhor para nós, cheia de mandamentos dele que vão transformar as nossas vidas. É assim que ele fala com a gente. Só que tem momentos que a gente quer que ele fale conosco de forma personalizada. É ou não é verdade? Se ele fala: Senhor, eu estou sentindo que eu queria que tanto o Senhor falasse comigo a respeito disso. Ele vai falar, querido, por meio da palavra dele. Mas você não pode esquecer, em Romanos capítulo 8, verso 16, o Espírito testifica com o próprio Espírito. Isso aqui é muito sério, porque o que Paulo está escrevendo aos Romanos é: vocês não podem se mover pelo que vocês estão sentindo ou vendo. Porque aquilo que vocês estão sentindo ou vendo é baseado no corpo de vocês. Não, o Espírito testifica com quem? Com o Espírito. O Espírito de Deus está dentro de você. Ele fala com você. Ele testifica as verdades a respeito do reino de Deus para você. É tempo de ouvirmos o Senhor. Deus fala, querido. Deus fala. Ele tem palavras a seu respeito, Ele tem palavras a respeito dessa igreja, Ele tem palavras a respeito dessa cidade, desse país, Ele tem palavras a respeito de tudo. O Senhor está falando. Vamos tirar os olhos das nossas percepções, daquilo que nós estamos vendo e sentindo. Vamos começar a ouvir a voz do Eterno. Porque a única coisa que acontece depois que Ele fala é o cumprimento do que Ele disse. Você pode ficar de pé nesse lugar? Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor agora. Deus, quantas experiências nós já deixamos de viver, Senhor. Quantas coisas maravilhosas, quantos milagres nós já deixamos de testemunhar e de sentir e ver acontecer, porque não cremos no que o Senhor diz na sua palavra. Quantas vezes, Senhor, diante de gigantes e diante de situações, nós nos comportamos como aqueles espias, baseados nas nossas impressões. Então nós dizemos: não tem mais jeito a minha vida, não tem mais jeito a minha situação, não tem mais jeito, essas circunstâncias não vão mudar nunca mais.
mas isso não é verdade pela sua palavra, Senhor. Quantas coisas já perdemos, Deus, por não confiarmos na sua palavra, por não ouvirmos a sua voz, falando conosco, falando através da palavra, falando através do Espírito dentro de nós. Então nós nos posicionamos agora em arrependimento, Senhor. Nos perdoa. Nos perdoa, Senhor Jesus, por viver ainda alguma mentalidade lá no Velho Testamento, como se existissem elites espirituais, como se o Senhor falasse somente com um ou com o outro. Então o Senhor fala somente com aquele pastor, com aquele líder, com aquele profeta. O Senhor está dentro de mim, o Senhor fala comigo. Ele está dentro de você, Ele está dentro de nós, Ele fala conosco. Ele testifica as suas verdades e fala através do seu Espírito. Senhor, nos perdoa. Quantas coisas já perdemos, quantas coisas já deixamos de experimentar, por simplesmente não confiar e não ouvir o que o Senhor nos diz. Quantas vezes já experimentamos, Deus, o gosto amargo da derrota, o gosto amargo de algo que nós estamos construindo e é desfeito, porque nós estamos construindo baseado nas nossas percepções. Deus nos perdoa. Eu clamo ao Senhor por um tempo onde os ouvidos serão abertos. Nós vamos ouvir a sua palavra. Vamos caminhar em obediência a ela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode orar sobre isso, meu irmão? Ora ao Senhor sobre isso.